A paz do Senhor Jesus, irmãos, como vão? Espero que esteja tudo bem e acredito que está tudo bem com meus queridos irmãos, porque todos nós estamos em Cristo, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Daniel, congrego no Centro Evangelístico Jardim Ulisses, da nossa querida igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, e eu venho trazer uma palavra de fé e esperança para todos os irmãos da nossa igreja e aqueles que estão me ouvindo através desse vídeo, uma palavra de fé e esperança para aqueles que estão durante essa quarentena, esse período que estamos vivendo, essa epidemia, essa pandemia mundial, estão orando pelos seus familiares, por familiares que estão perdidos, estão preocupados com as suas vidas. E eu venho trazer uma palavra que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, sobre a conversão de Paulo. Vamos extrair desse texto maravilhoso algumas reflexões para a nossa vida e trazer esperança para aqueles que estão orando por familiares há muito tempo e buscando a conversão, pregando o Evangelho e estão perdendo a esperança na salvação deles. Eu venho trazer uma palavra de fé para você, meu irmão, para você crer e não perder as esperanças de orar pelos perdidos na sua família, nos seus amigos, nos seus mais próximos. E também falar um pouco sobre a restauração que eu creio que vai acontecer da igreja. Não só da igreja geral, brasileira, mundial, mas também da nossa vida, da igreja individual, cada um de nós. Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 9. Vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aleluia, Deus, Todo-Poderoso, Santo. Em nome de Jesus, edifica a nossa vida através desse texto, Pai. Em nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que eu sempre tive muito amor por ele, sempre achei muito interessante a conversão de Paulo, sempre me trouxe muita esperança. E glória a Deus, porque dessa vez Deus escolheu esse texto para que eu pregasse. Sempre tive o desejo de pregar esse texto, mas a gente espera aí a vontade de Deus para pregar os textos. Nós que somos pregadores, pregamos sempre a palavra que Deus escolhe para nós e não aquela que a gente quer. Graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de pregar essa palavra que eu amo muito e que ela possa nos abençoar, amém?
Então, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele nos traz essa história de conversão de Saulo, e que depois passou-se a chamar Paulo. E ele começa a sua história da conversão de Saulo mostrando quem era Saulo. Quem era Saulo antes de conhecer Jesus? Saulo, ou Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um homem que perseguia a igreja. O velho homem Paulo, ele era um perseguidor da igreja, um homem que tinha ódio dos cristãos, um homem que era extremamente religioso, tinha uma fé que não cria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por isso ele queria prender os cristãos, ele queria levá-los presos. Lá em Atos 26, quando ele faz lá a sua defesa ao rei Agripa, ele mesmo fala que ele torturava os cristãos para extrair dos cristãos uma blasfêmia, para que eles pudessem ser torturados, mortos ou presos, de tanto ódio que ele tinha dos cristãos. E Lucas mostra isso claramente para poder mostrar o poder de Deus na conversão daquele homem, para nos trazer esperança para aqueles que estão orando por pessoas que estão longe de Deus, por pessoas que estão extremamente incrédulas, que perseguem, que zombam da nossa fé, que zombam da sua fé. Esse texto serve para nos trazer esperança, que Deus pode salvar o seu familiar, o seu vizinho, o seu amigo, colega de trabalho, aquela pessoa que você anseia por salvação. Há poder no sacrifício de Jesus na cruz. Eu creio, e nós não podemos desistir de orar pelos nossos familiares. E eu trago aqui para a introdução também da mensagem um homem chamado David Brainerd. Ele foi um missionário norte-americano que pregou aos índios, e ele morreu bem jovem, esse missionário, David Brainerd. Ele morreu aos 29 anos porque nas suas missões, nas florestas que ele ia, passava por períodos difíceis, e ele acabou adquirindo aí no seu período de missões tuberculose. Ele tossia sangue e tinha dores infernais, dores terríveis que ele relatava no peito, e ele passou por muitas dificuldades, como fome, viveu períodos de depressão terríveis, ele relata no seu diário, mas ele não desistiu, embora todas as dificuldades, ele não desistiu de pregar aos índios americanos, de pregar aos perdidos, porque ele tinha amor por aquelas almas, ele tinha amor pelos perdidos. E eu trago aqui, eu faço a leitura de dois textos, duas frases que ele escreveu no seu diário que expressam o amor dele e nos trazem esperança. E ele disse assim, David Brainerd: eu não me importo para onde vou, como vivo, ou o que tenho que suportar a fim de salvar os perdidos. Quando durmo, sonho com eles. Quando acordo, são os primeiros em meu pensamento. Que o nosso pensamento também, irmão, seja pelos perdidos. Que a gente renove o nosso amor por aqueles que estão perdidos, os nossos pensamentos por eles. Porque às vezes nós que somos chamados para pregar, somos chamados em missão por Deus, pela grande comissão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com a nossa saúde e a nossa própria saúde espiritual, financeira, e a nossa saúde física, e nos esquecemos das pessoas que estão perdidas, estão no caminho para o inferno.
e perdemos o amor pelas almas, e nada mais justo nos preocuparmos com a nossa vida, mas precisamos também nos preocuparmos com a vida alheia, aqueles que estão no reino das trevas, perdidos longe de Cristo. Que essa leitura que eu fiz de David Brainerd nos leve ao amor pelas almas, renove o nosso amor e a nossa esperança para orar pelos perdidos. E eu faço aqui, leio mais um texto também de David Brainerd. Ele diz assim: não importa onde ou como vivo, como vivi ou por que dificuldades passei, contanto que tenha desta maneira conquistado almas para Cristo. Que a gente renove aí o nosso amor e vença as dificuldades da nossa vida e não perca o foco de orar e de pregar para as almas perdidas, principalmente na nossa família. Orar pelo... Eu creio, talvez você tenha um filho ou uma filha que esteja perdido, que não aceitou ainda Jesus Cristo, e você sofre pela alma dele. Talvez você tenha perdido a esperança da salvação do seu filho, da sua filha, pela situação que ele vive, pelas pessoas, pelas suas amizades, pelas suas condutas. Você perdeu a esperança da salvação. Mas não perca a esperança, porque há poder de Jesus Cristo para salvar a vida dessa pessoa. Talvez você tenha um marido ou uma esposa que você ora, ou talvez você tenha perdido a esperança da salvação. Não perca a esperança, meu irmão. Em nome de Jesus, vamos continuar então o texto. Paulo, que era o antigo Paulo, o perseguidor da igreja, ele teve, irmãos, um encontro com Jesus. Ele era um homem perseguidor, religioso, que queria o mal dos cristãos, mas esse homem teve um encontro com Jesus. E o encontro que ele teve com Jesus mudou a sua história, mudou a sua conduta, mudou o seu pensamento, mudou a sorte daquele homem. E quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele a caminho de Damasco, o Senhor Jesus se manifestou a ele com uma luz poderosa que deixou Paulo cego. Por 3 dias Paulo não enxergou, ficou no escuro, porque ele precisava entender o quão longe ele estava de Deus. O encontro que Paulo teve com Jesus foi marcado pela cegueira. E o que essa cegueira tem a dizer para nós? Por que Jesus teve que deixar Paulo cego? Qual foi o propósito de Deus? Porque nem todo mundo que teve um encontro com Jesus, que se converteu ao Evangelho, ficou cego. Deus salva as pessoas de uma forma como Ele quer. Umas pessoas vão à igreja, ouvem uma palavra, se convertem, veem um vídeo, se convertem. Mas Saulo teve essa manifestação espetacular, essa visão de Jesus, real de Jesus, e fez com que ele ficasse cego. Então, o que Deus quis dizer para Saulo, para Paulo, com esta cegueira, e o que isso tem a dizer para nós que estamos lendo e estudando esse texto? Essa cegueira de Saulo não é uma ficção, foi algo real. Não é aqui uma história simbólica, uma história fictícia, não. Isso aconteceu. Paulo realmente ficou cego por 3 dias. Mas embora essa cegueira tenha sido real, ela nos traz também um simbolismo. Nos mostra o quão cego o homem está longe de Deus. O quão cego uma pessoa que não aceitou a Cristo, embora ela tenha aí uma visão muito boa, a minha visão já está comprometida, já uso óculos, mas tem muitas pessoas aí no mundo perdidas que
que têm uma excelente visão, nem precisam aí dessa ferramenta, o óculos, para poder ler, andar, mas estão cegas no seu entendimento. Cegas porque não compreendem que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Estão longe de Deus, perdidas nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios pensamentos da vida. E essa cegueira de Paulo representa isso. Representa o quão cego o homem está longe de Deus e que precisa ter os seus olhos espirituais abertos para enxergar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso que Deus abra os olhos dos perdidos para compreender essa verdade. E nós precisamos orar e pregar essa palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa convencer o perdido da verdade. Em nome de Jesus. Então, essa cegueira foi real, mas ela traz esse simbolismo da cegueira que Paulo estava. Paulo estava cego espiritualmente. E isso nos mostra a cegueira do mundo. Porque lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Um dia nós éramos cegos espiritualmente, mas Deus fez com que resplandecesse a sua luz na nossa vida e nós passamos a enxergar que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas muitas pessoas ainda estão cegas. Um parente nosso ainda está cego e nós precisamos orar e pregar o Evangelho. Lá em João 3,3 também diz, Jesus dizendo a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Diz assim Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se uma pessoa não nascer de novo, ela não consegue ver o reino, porque ela está cega, precisando ter os seus olhos abertos. Continuando, e agora um outro propósito aí da cegueira simbólica, esse simbolismo aí da cegueira de Paulo, embora a cegueira tenha sido real, eu trago aqui essa expressão simbólica, né, de cegueira espiritual que esse texto nos mostra, nos traz. Mas essa cegueira, a cegueira espiritual, ela, além de ser uma cegueira espiritual dos incrédulos, os incrédulos se encontram nessa posição, ela não é exclusiva dos incrédulos. Os cristãos também podem estar cegos. E um grande exemplo disso, irmãos, é a igreja de Laodiceia. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 14. Olha o exemplo da igreja de Laodiceia. Vou ler a partir do 16. Disse assim Jesus para aquela igreja: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que achava que não precisava de nada, que estava tudo bem na sua vida, que a sua conduta estava tudo bem, que a sua vida estava indo muito bem,
que não precisava de nada, eles diziam: nós não precisamos de nada. Mas Jesus diz: vocês não sabem que vocês precisam da minha misericórdia. Vocês não sabem que vocês estão cegos e que vocês estão nus. E olha o que Jesus pede para eles: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus pede aí para que os cristãos de Laodiceia botem colírio nos olhos, para que eles possam enxergar. Às vezes nós cristãos precisamos de colírio para podermos enxergar algo na nossa vida que precisa de mudança. Nos tornamos cegos e achamos que estamos bem espiritualmente, mas estamos numa bolha e não entendemos que precisamos de mudança. Espero que você, irmão que está aí ouvindo e é cristão, não precise de mudanças. Que você tenha intimidade com Deus, esteja muito bem na sua vida espiritual. Nós oramos pela vida espiritual da nossa igreja, mas se você reflita, assim como eu refleti na minha vida espiritual nesse período, que a igreja está aí, não está fazendo seus cultos, é um período de reflexão para nós, para a nossa vida espiritual também. Precisamos aí pingar o colírio de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida, para refletir sobre a nossa conduta espiritual, a nossa sinceridade cristã diante de Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso período, as nossas prioridades, como estava e como está agora. É um período de reflexão também para a nossa vida. Foi um período de reflexão para Paulo. Paulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer, refletindo na sua vida. Foi um período que Deus reservou para Paulo refletir na sua conduta. Esse foi mais um propósito de Deus na cegueira de Paulo, de um período de reflexão. Foi um período que Paulo ficou ali em humilhação, refletindo na sua vida, nos seus erros do passado, para poder o Espírito Santo convencê-lo do seu pecado, para que ele cresce em Jesus Cristo, que ele fosse salvo e batizado. Então ele ficou ali 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber, e para que Deus trabalhasse no seu coração. Então, continuando, irmãos, a cegueira serviu então para reflexão, um período de reflexão, e nós precisamos também refletir. Você que está ouvindo esse vídeo e não é cristão, reflita na sua vida, reflita no seu entendimento do mundo e creia que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E nós, igreja, precisamos refletir na nossa conduta, na nossa intimidade com Deus, na nossa obediência à palavra de Deus. E para finalizar, eu trago aqui a última parte do texto. Vamos fazer a leitura da continuação do texto até o versículo 22. Vamos lá para Atos 9, do 10 ao 22. Vou fazer a leitura. Diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para te recuperares a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, que tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Eu li até o 20. Olha a transformação desse homem, Paulo. Ananias, mas o que me chama a atenção aqui, para finalizar, Ananias foi chamado por Deus para ir lá pregar a Paulo. Só que a incredulidade de Ananias disse: Senhor, eu vou pregar para Paulo? Você não sabe que ele veio aqui, ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos? Olha a incredulidade e a falta de esperança no poder de Deus para salvar o perdido de Ananias. E isso nos traz, irmãos, a reflexão de que nós não podemos ter essa incredulidade de crer que uma pessoa não pode ser salva por Deus pela sua condição perdida, caída. Por mais caído e incrédulo e ateu que seja um homem, Deus salva essa pessoa. Irmãos, não perca a esperança na salvação do teu filho. Não perca a esperança da salvação da tua filha. Não perca a esperança da salvação do teu marido que zomba da tua fé. Não perca a esperança do seu cônjuge, da sua esposa. Não importa se essa pessoa que você tem orado, que você deseja salvação, ela esteja usando drogas. Não importa se essa pessoa esteja se prostituindo. Não importa se ela esteja, os seus pensamentos, as suas ideias de vida, a sua conduta. Não importa, irmãos, o tamanho da queda dessa pessoa, do distanciamento que ela está de Deus. Deus pode salvar essa alma. Ore, pregue, creia, humilhe-se diante de Deus, ore por essa pessoa, creia na salvação do teu familiar, do teu vizinho, do teu amigo de trabalho. Em nome de Jesus, não perca a esperança, não seja incrédulo como foi Ananias. Que Deus renove a nossa fé e esperança, assim como Ele fez com Ananias. Jesus falou: vai lá e pregue. E Ananias, irmãos, creu. Foi lá e chamou Paulo de irmão. Irmão Paulo. Que nós creiamos, irmãos. Creiamos que o nosso familiar, aquela pessoa que a gente tanto deseja salvação, um dia nós possamos chamá-lo de irmão. Irmão em Cristo. Em nome de Jesus, irmãos. Que Saulo, um homem que era perseguidor da igreja, que Lucas nos mostra o quão mal ele era, e depois, na continuação do livro de Atos, nós vemos o quão Paulo se tornou um homem de Deus, que pregava o Evangelho, que dedicou a sua vida em pregar o Evangelho. Temos que crer, irmãos, que um dia o nosso
querido familiar, ele vai ser um pregador do Evangelho de Deus. Em nome de Jesus. Amém.